Bom dia. Bom dia, Raul. Estamos no capítulo 11, estamos na página 157. Então, nós tínhamos visto na prática outro dia, muito interessante, como uma mesma situação pode ser, entre aspas, derivada de formas diferentes. Se lembram? O que era? A história da água quente com ovo, a batata, certo? Meio copo vazio. Não, mas tínhamos visto qual que era a grande diferença, tínhamos visto que com a água a batata, o ovo fica mais duro, a batata fica mais mole, certo? Então tínhamos visto que depende das circunstâncias, eventualmente, então a gente tem que saber aceitar a situação e saber lidar com ela e se adaptar. Ou seja, não existe uma situação que, entre aspas, boa ou ruim, toda situação é boa. Vamos ver um exemplo, quando o rapaz comentou que estava morando fora e negaram a renovação do visto, deve ser que o tio que está aqui, acabou. Ou seja, saber aceitar que Minas Shamayim, por alguma razão, estão querendo que você esteja aqui e não esteja lá. Isso que devemos saber aceitar e viver com isso. O silêncio de Aaron Cohen, página 157. Mehim Tzadek Gaber. Como? Mehim Tzadek Gaber. A Mehim Tzadek Gaber, exatamente. Que prepara os caminhos do homem. No nosso Tanakh, temos o exemplo da conduta de Aaron Cohen. Que era Aaron Cohen, irmão de Moshe, certo? Como sabemos, primeiro sumo sacerdote. Quando da trágica morte de seus filhos Nadav e Abiú, que foram consumidos pelo fogo do Mishkan, quando ele foi no dia da inauguração do tabernáculo, certo? Depois de oferecerem um fogo estranho a Hashem. Então, logo após esse triste evento, o Pasuk diz: Vayomer Moshe el Aaron, o asher diber Hashem leemor bikrovai ekadesh val pnei kol ha'am kaved, vaidom Aaron. Disse Moshe a Aaron: isso que falou Hashem, por meus escolhidos me santificarei, e perante todo o povo eu serei glorificado. E Aaron se calou. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Aaron ficou em silêncio, aceitou, de alguma maneira não reclamou, não protestou nem nada. Dessa forma, Aaron recebeu esse grande teste sem reclamar ou sem desesperar. Falei, perder dois filhos no mesmo dia é uma situação bastante difícil. Mas Vaidom, ele ficou paralisado, né? Por isso. Mas também é um estado de choque, né? Mas é um estado de dumia, em hebraico, silêncio. Ou seja, Aaron não falou nada, aceitou. Não protestou. Essa é a questão. Então, na verdade, traz aqui embaixo, tem várias formas de analisar essa situação. É um tema que está trazido muito nos livros e como um exemplo, na verdade, como Kadosh Baruch Hu disse, inclusive, que Moshe falou para ele, Bikrovai e Kadesh. Nos meus queridos, nos meus próximos, que são Krovim, eu vou me consagrar. Entendeu? Então, a Kadosh Baruch Hu simplesmente considerou eles muito próximos e pegou eles para si. Aí tem uma questão muito complicada de como a gente encara a morte. Se encara como um castigo, como algo ruim, ou como algo que a pessoa já fez a sua missão, etc. Obviamente que lá era uma situação totalmente diferente, certo? Era a inauguração do tabernáculo, eles trouxeram um fogo estranho, então tem que analisar todo esse contexto, ok? Qualquer coisa depois eu dou mais uma explicação. Mas o Hafetz Haim analisa essa atitude de Aaron Cohen por meio da palavra Vaidom, e se calou, do Pasuk acima. Então, como ele explica? Embora também signifique calar-se, esse termo deriva do vocábulo domem, que em hebraico domem significa o quê? Inerte. Ou seja, há ocasiões nas quais o sujeito se silencia, mas por dentro está explodindo, como você falou, estava em estado de choque. Ou fica com a fisionomia triste e cabisbaixa. Explica o Hafetz Haim, não foi esse o caso de Aaron.
ele se calou externa e internamente como um ser inanimado. Por isso que a Torá diz, não diz shatak. A palavra shatak, que seria silenciou, estaria mais de acordo com o que você falou, que em hebraico é shituk. Shituk fica desligado, certo? Paralisado. Que tem a ver com que você seria, a Torá utilizaria essa palavra se fosse o caso. O que o Hafetz Haim está dizendo é que a precisão que a palavra utilizou, vaidom, reflete o quê? Que ele ficou inerte, ou seja, tanto por interior quanto por exterior. Quando te digo paralisado, é conduta. Não necessariamente significa por dentro também. Ok? Então, ele cedeu tanto à vontade de Hashem por amor a ele, que ficou como um mineral. Inclusive, como se fala mineral em hebraico, domem. Então, ninguém perceberia, tanto por fora quanto por dentro, a tristeza que se passou com Aaron. Esse é o ideal. Em que sentido? Sabemos que é um nível difícil de ser atingido, mas temos de trabalhar sempre no sentido de alcançá-lo. O que só ocorre quando a pessoa estuda o que nossa Torá Kedoshá e nossos Chachamim nos dizem, além de refletir sobre seus atos. Ou seja, você internaliza todos aqueles ensinamentos, se tornam parte de você. Então você sabe que se Hashem fez alguma coisa, você aceita como algo que é bom e positivo. Por quê? Hashem é a essência do bom. De Hashem não pode vir nada que não seja bom. Ok? Então, o primeiro passo nessa jornada é saber, como estamos frisando nos últimos capítulos, de que tudo que nos chega vem de Hashem. Então, temos que saber que tudo vem de Hashem. Ah, isso foi acaso, aconteceu. Não, não é acidente, não aconteceu, não foi acaso. É Hashem. E nada é por acaso, como diz o Ramban. A maior crueldade que pode existir é quando alguém diz que as coisas acontecem ao acaso. Temos obrigação de saber isto. Então não foi não existe, entre aspas, acidente, aconteceu, sei lá o quê. É Hashem que está por trás. E por alguma razão, devemos saber aceitar isso que Hashem quer. Por alguma razão, Hashem não quer que você esteja lá, quer que você esteja aqui. Ou coisa semelhante. Hashem não joga dados. Hashem não joga dados. Ni dados, ni dardos. Acho que quem falou foi Einstein. Ni dardos. Na verdade, a história de Aaron se explica, de acordo com Hassidut, de uma forma muito interessante. O que aconteceu? Quando foi a história de Aaron, que faleceram os dois filhos, a Torá diz, trouxeram um fogo estranho que não foi pedido a eles, não foi ordenado a eles. O que significa? Na verdade, muitas vezes acontece com o ser humano uma situação do que chamamos de a pessoa entrar em êxtase. Na Kabbalah, na linguagem da Kabbalah, tem Ratzov Vashov e Ratzov Blishov. Tem que vai e volta e outra que vai e não volta. O que significa? É como se algo tivesse constantemente em movimento. Vai e volta, nossa Neshama. Vai e volta, vai e volta. Em que sentido nossa Neshama vai e volta? Ela quer se elevar, mas Hashem manda de volta para aqui embaixo. Por quê? Porque o objetivo e o propósito dela está aqui embaixo. Aí chega uma pessoa e ela se eleva muito ao ponto de ela querer entrar num nível de conexão com Deus tão grande que ele entra no que chamamos em êxtase. O que significa entrou em êxtase? Não estamos falando que tomou êxtase. É diferente. Perdeu o controle. Ela saiu, a Neshama saiu do corpo. Ele se elevou tanto que ele se conectou com Deus de um nível que a Neshama não volta. E isso é estranho. Esse é o fogo estranho. Fogo é algo, um fervor, uma, como chama? Uma labareda que você tem dentro de você que se eleva. Mas se eleva que nem um fogo. O fogo sempre quer se elevar. O que prende ele aqui embaixo? Não, o fogo. O que prende o fogo aqui embaixo? Que não se eleva. O combustível. O combustível que tem no pavio. Se você acaba o combustível no pavio, ela vai se apagar, que numa vela. Tem o pavio, tem o combustível, que é a parafina numa vela. Certo? O azeite, depende quando são as velas de Hanukkah. Então você tem esse é o combustível que mantém a chama aqui embaixo. Na hora que ela se elevou, ela acendeu, como diz, se elevou tanto
que ela se desconectou desse mundo. Dizem nossos sábios, isso que a Torá nos diz quando era um fogo estranho. Por quê? Porque não é isso que Deus queria de nós. Não é isso que a gente estava esperando dos filhos de Arão. A Neshama veio a este mundo para cumprir uma missão neste mundo, não para se elevar e sair do mundo. É verdade que a Neshama quer se grudar com Hashem, mas importa o que a Neshama quer ou o que Hashem quer. Hashem quer que a Neshama fique neste mundo, se juntando e se fazendo a função aqui. Contudo, Arão entendeu que se essa foi a vontade de Hashem, então ele aceitou. Por isso que explica o Hafetz Haim, a Torá usa a expressão exatamente o que? Vaidom a Arão. Ele ficou inerte. Por quê? No sentido de como um mineral. Demonstrando que também não tinha, no interior dele, não tinha uma, como chama, uma sensação, uma motivação, uma atitude diferente. Então, o Shlach Kadosh, Rav Shvariyahu Levi Horowitz, um grande comentarista da Torá e demais, então, ele questiona a passagem da Torá que relata o momento de que Bilam Arrachá, Bilam era aquele profeta malvado, não? Estava montado em sua jumenta a caminho de amaldiçoar a Israel. Se lembram? Ele foi contratado pelo rei Balak para amaldiçoar o povo de Israel. Naquele instante, que não e tudo mais, e aí ele insistiu, a gente falou, tá bom, vai, mas o que eu te dizer você vai falar, não vai fugir. Na Torá nos conta que teve um episódio onde ele estava montado no burro dele, na jumenta, na verdade, e de noite, no caminho, de repente apareceu um anjo, ele ficou num lugar estreito, não conseguia fugir. E ele bateu na jumenta 3 vezes, certo? Até que ele conseguiu, Deus revelou para ele, e ele viu que tinha um anjo na frente do caminho, e que não somente teve um milagre que a jumenta falou, a jumenta viu o anjo, e ele não tinha visto. Ok? Tem um grau de profecia maior que o dele. Exatamente. Já que não precisa ser muito burro, até a jumenta ganha de você. Então, e ela começou a pressionar a perna de Bilam contra a parede, simplesmente porque ele tinha o anjo e ele não tinha visto. Então, como não compreendia o que estava acontecendo, o perverso Bilam começou a fazer o quê? Bater no animal. Então, foi então que Hashem abriu os olhos e ele pôde ver o malach diante de si, o anjo. E o que disse Bilam? Hatati ki lo yadati ki ata nitzav likrati baderach. Eu pequei, pois não sabia que você está parado na minha frente no caminho. Certo? Então perguntam nossos sábios, se Bilam não sabia que o malach estava no caminho, como ele pode ter pecado? Ele diz, pequei, pois não sabia. Se alguém não sabe, isso é pecado? Pequei, pois não sabia que você estava no meu caminho, ele fala. Sim ou não? Hatati ki lo yadati ki ata nitzav. Então diz o quê? Ele diz, pequei, pois não sabia. Se não sabia, não é pecado. Ok? Tem um princípio na legislação que diz o desconhecimento da lei não te exime do cumprimento da mesma. Mas não é o caso, porque algo que não foi dado conhecimento público. Não é que todo mundo sabia que lá tinha um anjo que estava atrapalhando o caminho e evitando que passasse. Tinha que ter uma visão especial. Por isso digo, não, você poderia aplicar o princípio, a falta de conhecimento me isenta. Não nesse caso. Não nesse caso. Por isso que uma lei tem que ser publicada. Se você não ficou sabendo, é um problema teu, mas é publicada de forma, vamos dizer, devida, de forma até que todo mundo fique sabendo. Todo mundo sabe que as leis são publicadas no Diário Oficial. Por isso digo, tem uma regra. Então, na Torá também, a Alahá também. Eu não sabia que tem que pôr tefilim. Não vai colar tanto, por isso que tem aula de Bar Mitzvah e demais. Ok? Mas aqui, nesse caso de Bilam, pergunta, peraí, por que Bilam admite pequei, pois não sabia? Se você não sabia, não foi pecado. Você não é obrigado a saber que tem um anjo lá no caminho. Então, por que ele admite pequei? Responde o Shlach Kadosh,
Bilão referia-se ao pecado dele não ter refletido e chegado a um nível elevado de saber que havia um malach à sua frente. Ou seja, ele poderia ter concluído que alguma coisa tem. Não necessariamente saber que tem um anjo na frente, mas alguma coisa tem lá que está obstaculizando e que não à toa a mula está se desviando. Não é normal, algo tem. Isso ele deveria ter chegado na conclusão. Então, complementa o Saba Michele e outros Jajamim. Trata-se de uma obrigação de todos refletir. Todos temos obrigação de refletir. Deus te deu cabeça para não só para se pentear. Ok? É diferente do Moshe Leavdil. E ele viu a sarça ardente, ele foi em direção... Exatamente. A Moshe viu a sarça... Boa. Moshe viu a sarça ardente. O que ele fala? Asura na verema... Ele diz, vou lá e vou ver. Opa, isso daqui requer o quê? Vou ver. Eu vou observar aqui, tem algo fora do comum. Eu tenho que entender o que está acontecendo aqui, tenho que ver. Agora, se não vou ver de perto, não vou entender. Então, deixa eu ver de perto. Então, um segundo. Então, devemos de todos refletir, pensar e saber que Hashem está diante de cada um de nós. E muitas vezes eu quero ir para tal lugar e não estou conseguindo, é Mina Shamayim. Talvez Hashem não quer que eu vá lá. Não tem que insistir. Às vezes, sabe, a pessoa tem coisa que devemos insistir, mas o conceito, sabe, teimar. Isso significa ter a consciência de que tudo o que passa em nossas vidas vem de Akadosh Baruch Hu. Me lembra aquela famosa história de que teve uma enchente e anunciaram, pessoal, está vindo uma enchente e todo mundo tem que evacuar. E o cara falou, não, eu não vou sair, Deus vai me ajudar. Aí a enchente chegou, aí mas estava baixinho ainda. Aí passou a polícia avisando o bombeiro, tem que sair. Não, Deus vai me ajudar. Aí o cara ficou, enchente, a água subiu. Aí vieram com o barquinho buscar ele. Falou, não vou sair, Deus vai me ajudar. E a água subiu tanto que ele ficou no telhado. Aí veio um helicóptero buscar ele. E aí ele falou, não, eu não vou sair daqui, Deus vai me ajudar. O cara se afogou. Chegou lá em cima e reclama com Deus. Deus, você é injusto, eu acreditei com você até as últimas instâncias e você me largou, como você não me ajudou? Falou, cara, te mandei a polícia, te mandei os bombeiros, te mandei o barquinho, te mandei o helicóptero, o que mais você quer? Parece uma piada, mas às vezes a gente teima e espera algo, o que você está querendo aí? Ou seja, na prática, sabe, está aí, está visível, te manda os caminhos. A gente está aí. Todo mundo comenta essa história como uma piada. Mas Hashem usa a natureza também e os caminhos da natureza para também se comunicar conosco. Então, por exemplo, a pessoa diz, eu quero viajar, sei lá o quê, e não conseguiu. E alguma coisa, por alguma razão é. Semana passada teve um episódio em Israel. Uma mulher pegou o dia de férias, agora a escola está de férias. Ela pegou a escola, não, nos Estados Unidos, perdão. Bueno, Israel, no hemisfério norte, semana passada, eu vi a história. Só que vi no rádio de Israel, por isso que não tenho muita dúvida. Mas a mulher ia levar as crianças num passeio. Aí ela levaram um passeio, ia levar na praia, sei lá o quê, a praia estava fechada. Não sei o que aconteceu, a praia estava fechada. Aí falou, já que estamos aqui, vou levar no porto, levar para o passeio de barco, sei lá o quê. O barco já tinha saído. Não tinha. Aí falou, vamos fazer o quê? Vamos no boliche. Foi no boliche, o boliche estava fechado. Estava em manutenção. Falou, bom, não tenho o que fazer, sei lá o quê, já estava com todas as crianças, vou no shopping. Aí ela foi no shopping, e chegando no shopping, ela entra no shopping, na área de jogos, e está fechada também. Ela volta para o carro, só que quando volta para o carro, ela se enganou e foi no outro carro igualzinho. Que o carro, ela foi e o carro estava destrancado, estava fechado, mas destrancado. E ela abriu o carro, ela simplesmente com o controle, não se tocou que ela estava apertando o controle e o carro, sabe, não acendeu a luzezinha. Foi, abriu a porta.
mas tinha um bebê no carro embaixo do sol. E Baruch Hashem, ela pegou o bebê no colo, Baruch Hashem a tempo, a criança não tinha, enfim, estava bem de saúde. E aí a mulher foi correndo procurar onde está. Estava no estacionamento do shopping, o que faz? Aí foi na, como chama, informação, recepção, sei lá o quê, e contou o que aconteceu e chamaram a mãe para não assustar a mulher, a dona do carro tal. Procuramos a dona do carro tal, a placa do carro. E ninguém se aparece. Passa uns minutos, sei lá o quê, e chega uma mulher desesperada gritando: meu bebê, esqueci meu bebê no carro e ele sumiu, sei lá o quê. Quando ela chegou para reclamar, aí encontrou que o bebê estava bem e tudo mais. Quando vi a história, a mulher falou: por alguma razão, Deus não queria que eu conseguisse ir na praia, eu não peguei o barco, o boliche estava fechado, para quê? Para eu poder chegar no shopping e salvar essa criança. Deus me mandou com uma missão sagrada. Falou, depois eu voltei para casa com as crianças, a gente deu um jeito, sei lá o quê, mas falei, eu estava pensando esse dia, Deus, o que Deus tem contra mim? Eu quero, com as crianças, eu quero fazer um passeio, alguma atividade e não consegui. Mas ela falou, Deus me mandou, tinha uma missão muito mais importante para mim naquele dia. Sabe, uma história, foi semana passada que eu vi, e aconteceu semana passada, foi uma história muito... Como que na prática a gente fica reclamando e achamos, às vezes tem uma história... A gente quer fazer algo também importante. É importante levar as crianças para, sabe, estão de férias, levar a curtir, etc. Mas Deus guardou uma missão muito mais importante para ela. Só enxergar isso já é algo maravilhoso. E também, na previsão, fez com que ela comprasse o mesmo carro que a Sim, outra. exatamente. Tinha o mesmo carro, mesmo... Tudo foi costurado para... Sim, por isso digo, não podia ser necessariamente outra pessoa, porque outra pessoa não ia confundir os carros. O que quero trazer com isso? Como que a Kadosh Baruch Hu, como ele vai costurando as coisas, como que ele está no comando e ele está, entre aspas, decidindo sobre nós e nossa vida. A gente tem que saber aceitar e saber que Hashem não somente é bom, ele é mais inteligente que nós. Às vezes queremos ensinar para ele o que é bom e o que é certo. Queremos mostrar para Deus, muitas vezes a gente reza, isso está trazido na Halachá, inclusive, na Guimarães, histórias, que a gente diz, Deus, que esse negócio dê certo. Deus, me manda Parnassá. Por que tem que ser esse negócio? Talvez vai ser outro. Talvez a gente quer que alguém não conheça esse negócio. Quantas vezes surgem na nossa frente possibilidades de negócios que não são, e a gente não quer. A gente pode mandar Parnassá de vários caminhos diferentes. Eu tenho que ensinar para ele como mandar Brachá, Parnassá. Eu não preciso explicar para ele como fazer. Eu tenho que pedir, Deus me manda Parnassá. Isso eu tenho que pedir. Agora, como ele vai mandar? Deixa ele decidir como vai mandar. Nós já estudamos que, obviamente, se a gente me deu aptidões e tudo, desenvolvendo e utilizando minhas habilidades e aptidões que ele me deu, que provavelmente dessa maneira vou conseguir como chama, a Parnassá. Mas eu não preciso explicar para ele como. Ok? Vamos rapidamente mais uma historinha aqui. O Zohar Kadosh relata que Rabbi Shimon Bar Yochai passou 13 anos em uma caverna com seu filho Rabbi Elazar. Eles saíram dela após 12 anos, mas foram ordenados por Hashem a voltar e ficar mais um ano ali. Certo? Lembra que saíram e ainda o filho não estava pronto, o filho queimava, o pai consertava, etc. Escondidos dos romanos que haviam decretado pena de morte a Rabbi Shimon Bar Yochai, porque a Guimarães nos conta, ele criticou eles, e eles condenaram ele por revolução. Então, depois de 12 anos, eles ouviram uma voz divina e entenderam que podiam sair da caverna. O que ela dizia? Dimos, que significa livre, e na verdade também pécula, está pego. Conta o Midrash que perto dali havia um homem caçando pássaros. Foi então que Rabbi Shimon Bar Yochai entendeu que aquela voz divina era Hashem decidindo quais pássaros permaneceriam livres e quais seriam capturados. Veja a supervisão divina de Akadosh Baruch Hu.
Se ele cuida até das aves que serão pegas e as que serão livres, entendo que chegou a hora de sairmos. Com Siata de Ishmael e a ajuda dos seus, se for para sermos livres, seremos. Caso contrário, Rabbi Shimon Bar Yochai já explicou para o filho, não seremos pegos. Já. De que depende de sermos pegos? Se a Kadosh Baruch Hu consegue verificar qual ave é livre e qual não precisamos nos esconder mais. Porque também vai decidir, porque ele chegou no nível de quê? De entender que Hashem está no comando. Se Hashem quer que eu seja pego, você pego na caverna ou fora. Se Hashem quer que eu não seja pego, não serei pego nem na caverna nem fora. Mas chegar nessa conclusão requeriu dele 12 anos de estudo, de meditação, etc. Então, dessa história entendemos que o caçador até faz seu esforço, mas quem dá o aval para prender ou livrar a ave é exclusivamente Hashem. Já você tem que fazer a tua parte. Você é obrigado a fazer a tua parte. Como diz a Torá claramente, e te abençoará Deus, teu Senhor, em tudo o que farás. Ou seja, você vai fazer e Hashem vai te mandar brachá nisso. Então, por exemplo, você tem que... Você quer, por exemplo, trabalhar como na lavoura. Então tem que arar, semear, tudo mais, para depois poder colher. Vai depender de Hashem. Mas você tem que fazer a tua parte. Hashem quer que você faça a tua parte. Ok? Então, que a gente possa aprender essa grande lição para nós, e se Deus quiser, confiar em Akadosh Baruch Hu e saber que é Ele que está literalmente no comando e pilotando esse mundo que parece desgovernado. Por que está do jeito que está, a gente não consegue entender, mas não cabe a nós. O que podemos e devemos fazer é aprender da lição do Bilam, ou como Yoshai falou de Moshe, observar, refletir e tentar entender, mas não depende de nós. Se nós chegarmos à conclusão, saber que Hashem está no comando e ele sabe o que ele faz. Chicos, Bom dia.